Tá aí o que você queria, estamos de volta aqui para Lei Orgânica do MP, aula 10. Sim, meus amigos, 10 aulas muito boas, pode falar o que for, pode dizer que eu sou mala, pode dizer o que for. Aulas boas, aulas de qualidade. E se você quer aula boa, tão boa quanto esta, com tantos outros conteúdos que estarão na sua prova do Ministério Público para oficial de promotoria, você deve entrar no Base Jurídica. Já estou falando já de início também, para a gente não ter problemas. Ah, professor, mas você vai dar todo o conteúdo, 100% do conteúdo para o concurso no YouTube? Não. Por quê? Por que não? Essa é a ideia. Então eu estou dizendo aqui com muita clareza, porque é muito interessante quando as pessoas se comprometem e dão um passo a mais. Então, as pessoas que estão, as centenas, acredite você ou não, centenas de pessoas que estão lá dentro do Base Jurídica, essas pessoas estão querendo dar um passo a mais. Elas gostam, sim, do conteúdo que é trazido aqui, elas aprendem muito com o conteúdo que é trazido aqui, mas, além disso, elas têm acesso às minhas anotações, por exemplo, esse mapinha aqui que eu estou fazendo aqui, que eu estou construindo aqui na aula, esse mapinha, por exemplo, vai estar lá, né, dentro do Base Jurídica. Lá também nós teremos questões, já temos algumas séries de questões, e nas questões eu respondo alternativa por alternativa. Eu faço uma análise minudente, minuciosa de todas as alternativas, dizendo por que está certo, por que está errado, e também temos aulas de aprofundamento. E agora estamos com atualizações legislativas. Nós tivemos algumas alterações na Constituição Federal, no Código Penal, nas leis que se referem a direito administrativo. Então estamos vendo uma dessas alterações lá do Estatuto dos Servidores. Então o que a gente pretende fazer é trazer sim 80% de todo o conteúdo para o concurso de oficial de promotoria aqui pelo YouTube. Mas os outros 20%, as pessoas que quiserem, elas podem entrar lá, o link está logo aqui embaixo, tá bom? Então eu vou continuar a aula. A gente está vendo aqui aquilo que compreende o gabinete, aliás, perdão, a diretoria geral, Então olha só, já vimos, né? Corpo de apoio técnico, subárea de apoio técnico, subárea de apoio administrativo, centro de recursos humanos. Nós paramos no artigo 72 agora, né? Fizemos até o 71 na verdade, então agora vamos para o artigo 72. Grupo de planejamento setorial, deixa eu só grifar aqui a área de contabilidade, né? Ao grupo de planejamento setorial incumbe atribuições definidas na legislação pertinente. Não falou nada, né? Vamos aqui dizer, né? Vamos combinar aqui. Então, incumbe fazer o que está na lei. Não falou nada, mas tudo bem, vamos aqui seguir, tá? Então, artigo 73. Essa aqui é importante, hein? Comissão processante permanente tem por atribuição conduzir os processos administrativos ou sindicâncias de funcionários e servidores do Ministério Público. Então, olha só para voltar aqui. Só para a gente voltar aqui, então, grupo de planejamento setorial faz o que estiver previsto em lei. Não disse nada, choveu no molhado. Comissão processante permanente vai, os verbos aqui são importantes, né? Conduzir, então, ó, conduz processos administrativos e sindicâncias contra servidores do MP, tá? Até aqui diz funcionários e servidores. Professor, tem diferença? Tá. Tecnicamente sim, tá? Mas pra gente aqui não precisa saber isso, tá bom? Mas qual é um ponto importante aqui? Você poderia ter uma questão de concurso e aqui me chama atenção, por quê? Comissão processante permanente tem por atribuição a condução de processos administrativos ou sindicâncias. Não sei se você lembra, né? Sindicâncias é para coisas mais leves, processos administrativos para coisas mais graves. Mas qual é o ponto? São só dos funcionários e servidores. Então, questão marota de concurso. Comissão processante permanente tem por atribuição conduzir os processos administrativos ou sindicância contra funcionários, servidores e membros do Ministério Público. Não, membros não, tá? Membros não. Membros são promotores e procuradores. A comissão processante permanente vai conduzir processos administrativos e sindicâncias contra funcionários e servidores, tá bom? Então aqui é uma questão relevante. Áreas regional da capital e do interior
tem, dentre outras, as atribuições de receber, registrar e encaminhar autos de processos judiciais em que devam oficiar aqui é atuar, tá? Órgãos de execução do Ministério Público de primeira instância, também chamados de promotores de justiça, né? Assim como papéis e outros documentos relacionados com atividades dos órgãos de execução. Então, na verdade, nas áreas regionais é que serão registrados e serão encaminhados os autos em que os promotores devem atuar. Então a gente pode até colocar aqui, ó. Aqui inclusive áreas regionais da capital e do interior. Da capital e do interior. Recebem, registram e distribuem aos promotores de justiça os processos, os autos dos processos, vou até colocar, né? Os autos de processos judiciais, tá? Então essa é a ideia. Então, receber, registrar, encaminhar os autos de processos judiciais que quem vai atuar? Os órgãos de execução do Ministério Público de primeira instância. Pô, podia dizer, né, promotores de justiça, mas tudo bem, tá? E também vão cuidar aí de papéis e outros documentos que tenham relação com a atividade dos promotores. Então, relacionados às atividades dos órgãos de execução, dos promotores de justiça. Tá? Professor, por que você está dizendo que órgão de execução, na primeira instância, é o promotor de justiça? Porque a gente já viu lá na estrutura que os órgãos de execução, você tem vários, dentre eles os procuradores de justiça e os promotores de justiça. Tá? Lembre-se disso. Artigo 75. Ao diretor-geral da sua área de atuação, compete, além das delegações feitas pelo Procurador-Geral de Justiça, então olha só, agora a gente vai ver aqui atribuições do diretor-geral. Então, uma coisa relevante aqui, né, para a gente só voltar aqui, né, só para você ter essa clara noção. Né, estamos falando aqui, ó, dentro do gabinete do Procurador-Geral de Justiça temos assessoria técnica, centro de apoio operacional, diretoria geral, diretorias regionais, ok, tá tudo certo. E também a chefia de gabinete. Perfeito. Lembre-se de que as subprocuradorias gerais de justiça estarão presentes na chefia de gabinete, então aqui na chefia de gabinete, e também na diretoria geral. Então estarão aqui na diretoria geral. Pois bem, a diretoria geral vai ter um diretor-geral, certo? Então esse diretor-geral, que será uma pessoa designada pelo Procurador-Geral de Justiça e tem a participação das subprocuradorias gerais de justiça, agora nós vamos falar desse diretor-geral, que é esse cara que vai mandar dentro da diretoria geral. E veja, olha a quantidade de atribuições, se você olhar aqui, olha a quantidade de coisas, quantidade de atribuições que possui a diretoria geral. Então, é alguém que vai desempenhar uma função muito importante e por isso mesmo tem muita cara, cheiro e jeito de concurso uma eventual pergunta sobre o que faz o diretor-geral. Então aqui a gente vai ver com cuidado o que faz o diretor-geral. Então olha só, ao diretor-geral, na sua área de atuação, compete, além das delegações que forem feitas pelo Procurador-Geral de Justiça, aí você tem item 1, e tem várias letras. Aí você tem item... vai ter o item 2, né? Se tem o item 1, tem o item 2. Ó, então ele vai atuar, por exemplo, vamos apenas pegar a título de exemplo aqui, tá? Então ele vai atuar, em primeiro lugar, ó, em relação à administração de pessoal, ou seja, na nossa linguagem, recursos humanos, a gente vai fazer a verificação de um monte de coisa que ele faz. Então ele vai atuar na área de administração de pessoal. Vou colocar entre parênteses, tá? Não existe aqui essa expressão direta, mas para você entender, tá? Então, quanto à administração de pessoal ou quanto a recursos humanos, ele vai ter lá um monte de atribuições. Eu quero que você entenda primeiro o macro, o total, para depois você entender o específico. Então, atuação na área de recursos humanos. Tá. Além disso, se você olhar o inciso 2º, eu vou colocar em azul também. Ó, quanto à matéria disciplinar. Então, ele também atua com relação à matéria disciplinar. Ou seja, ele vai verificar questões disciplinares. Além disso, o diretor-geral vai atuar na administração financeira e orçamentária. Ou seja, ele também vai botar a mão
no dinheiro e vai saber como que... Não é nem botar a mão no dinheiro, eu acho que a gente está simplificando muito aqui, mas ele vai também atuar na administração do dinheiro do Ministério Público, tá? Então é uma terceira atribuição aqui. Também ele vai atuar na administração de material e patrimônio. Também ele vai atuar na organização de serviços administrativos da instituição, visando o quê? A modernização administrativa, vai aprovar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça propostas de alterações da estrutura administrativa do MP. Também ele tem atividades gerais. Olha que coisa. Então, o que eu quero que você entenda antes de qualquer coisa? Antes de qualquer coisa. E isso é estudar. Você tem aqui desculpa a expressão, mas você tem um grande número de atribuições do diretor-geral. Como que eu estudaria? Eu dividiria isso aqui numa tabela. Não me parece que exista uma outra forma de você estudar isso aqui que não seja por uma tabela. Então olha só, deixa eu só colocar uma tabela aqui embaixo. Ó. Montando essa tabela, me parece que fica melhor, tá? Então olha só, primeira atribuição do diretor-geral. Antes de tudo, administração de pessoal. Então vou vir aqui embaixo. Administração de pessoal. Ó. Administração de pessoal. Outra atribuição do diretor-geral, matéria disciplinar. Outra atribuição, terceira atribuição, administração financeira e orçamentária. Outra atribuição, administração de material e patrimônio. Outra atribuição, organização dos serviços administrativos. Vou colocar em maiúsculo, né? Serviços administrativos. E uma última atribuição, atividades gerais. Ou seja, antes de qualquer coisa, se essas aqui são atividades gerais, as que estão no inciso 6º, significa que todas as outras atividades são atividades específicas do diretor-geral. Começa daí. Pois bem, qual é a melhor forma de você agora... Então vou até colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui. Inserir linha. Tem como inserir linha? Inserir linha acima. Então vamos colocar aqui, ó. Aí você seleciona as duas, clica com o botão da direita e coloca aqui mesclar células. Aí você vai tirar esse tracinho daqui, né? Então, ó, mesclar células. Agora eu coloco aqui, ó, diretor-geral. E aí o que eu venho, faço, coloco aqui centralizado, certo? Então ele tem aqui 5 atribuições. Isso me parece muito interessante. Isso são 5 atribuições? São 6. Eu pulei alguma, gente? Não pulei nenhuma, pô. Administração de pessoal. Matéria disciplinar. Administração financeira e orçamentária. Patrimônio. Serviços, não, são 6. Ô, professor, você tá maluco. Eu achei que eu tivesse errado aqui. Pera aí, pô. Então vamos lá. Vamos primeiro para as atividades gerais. Por quê? É a mesma coisa. Cara, estudar é a mesma coisa de você jogar jogo da vareta. Sabe o que é o jogo da vareta? Você era criança? Você lembra como é que jogava o jogo da vareta? Você fazia cair todas as varetas ali. E sabe o que você fazia primeiro? Você pegava as varetas mais fáceis. Então vamos para o mais fácil aqui, ó, atividades gerais. Assistir o Procurador-Geral de Justiça no desempenho das suas funções. Veja, talvez você fale assim, pô, mas por que isso aqui precisaria estar, sendo que
já existe uma menção de que na diretoria geral você vai ter a atuação de subprocuradorias gerais de justiça. E os subprocuradores auxiliam o Procurador-Geral de Justiça. Pois bem, é chover no molhado, mas então assistir o Procurador-Geral de Justiça, uma das atribuições. Outra, propor programa de trabalho das unidades subordinadas e alterações. Então, programa de trabalho, propor programa de trabalho. Coordenar, orientar e acompanhar as atividades subordinadas. Ó, veja a expressão de novo, subordinadas. Todo mundo que está debaixo do guarda-chuva da diretoria-geral. Zelar pelo cumprimento dos prazos fixados, baixar normas de funcionamento. Ele é o xerife ali dentro do Ministério Público. Responder conclusivamente significa com uma resposta efetiva às consultas formuladas pelos órgãos da administração pública sobre assuntos da sua competência. Então, responder conclusivamente às consultas da administração pública. Solicitar informações a outros órgãos ou entidades, encaminhar papéis, processos, expedientes diretamente aos órgãos competentes, decidir os pedidos de certidões de vista e processos administrativos. Cara, olha que coisa louca. Por quê? Porque você viu que nós temos dentro da diretoria geral... Opa, deixa eu só refazer aqui. Você viu que a gente tem dentro da diretoria geral... Opa, estou tirando tudo do lugar aqui, meu. Dentro da diretoria geral, você sabe que nós temos aqui a comissão processante permanente. E estudar é você pensar o que pode ser perguntado para você em concurso. Embora a comissão processante permanente conduza os processos disciplinares contra os servidores do MP, quem vai autorizar a extração de certidão de processos e vista de processos é o diretor-geral. Então isso aqui tem muita cara de concurso. Eu vou até marcar aqui com uma estrela, porque eu costumo acertar essas coisas, hein? Vou marcar aqui com uma estrela. Por quê? Porque isso aqui tem muita cara de concurso. Decidir pedidos de certidões e vista de processos administrativos. Por quê? Porque você poderia ser levado a pensar que quem vai decidir isso é a própria comissão processante. Mas na verdade não. A lei está dizendo que cabe ao diretor-geral decidir sobre os pedidos de certidões. Certidões é a certidão de andamento ali do processo, ou certidão dizendo o que consta naquele processo, quem está sendo processado, etc. E também a vista de processos. Então isso me chama muito a atenção. Tá? Despachar o expediente da diretoria-geral com o procurador-geral. Pô, não precisava nem constar aqui, né? O cara que é o chefe, ele tem que despachar mesmo, dar os andamentos que precisam ser dados. Propor ao Procurador-Geral de Justiça normas de funcionamento das unidades subordinadas, fixando-lhes as áreas de atuação, quando for o caso. Também bem interessante esse aqui, por quê? Porque neste caso vai ser o diretor-geral que vai dizer o que as unidades subordinadas vão fazer. Claro, com o aval, com a participação do Procurador-Geral de Justiça. Mas essa aqui também que está em verde tem muita cara de concurso. Visar, aqui visar, você poderia ter dois sentidos, tá? E você poderia ter assinar ou revisar os extratos para publicação na imprensa oficial. Por exemplo, você vai ser nomeado para oficial de promotoria, o seu nome vai sair na imprensa oficial. Vai estar lá a diretoria-geral do Ministério Público ou o diretor-geral do Ministério Público, tal. Então, ele participa disso, tá? Então agora, parágrafo único. O ato do Procurador-Geral de Justiça poderá constituir diretorias regionais para o exercício das funções que lhes sejam delegadas, ficando-lhes vinculadas às respectivas áreas regionais e os corpos de apoio técnico nela lotados. Então, ato do Procurador-Geral de Justiça pode criar também diretorias regionais. Bem interessante também. Então aqui, ó, com relação ao diretor-geral, atividades gerais, vou colocar os que chamam a atenção. Então, ó, vou colocar aqui, ó, assuntos burocráticos, e organização e assuntos burocráticos, organização e fiscalização dos subordinados,
Aqui também me chama a atenção a questão de decidir sobre pedidos de... eu acho só que eu coloquei errado aqui, gente. Deixa eu só... Professor, você bebeu hoje? Não. Então, atividades gerais, né? Decidir sobre pedidos de certidões e vista dos autos. Tá? Vou até colocar dos processos administrativos, dos autos do processo administrativo, mas dos processos administrativos. Tá? Isso aqui me chama bastante atenção. Tá? Então, atividades gerais do diretor-geral, assuntos burocráticos, etc. e tal, decidir sobre, sim, pedidos de vista e certidões, e também aqui tem uma coisa, fixar a área de atuação de unidades subordinadas. É muito interessante isso aqui, tá? Então essa também seria uma atribuição. É claro, você deve, antes do concurso, ler todas as atividades, tal, mas isso me parece bem interessante. Aí, amigos, vamos aqui olhar agora com relação ao item 5, quanto à organização dos serviços administrativos da instituição, visando a modernização administrativa, aprovar e encaminhar ao Procurador-Geral de Justiça, aprovar e encaminhar propostas de alteração da estrutura. Então aqui no item 5º, né, organização dos serviços administrativos, aprovar e encaminhar propostas de alteração da estrutura. Alterar e encaminhar, elaborar, aprovar e encaminhar, né? Aprovar e encaminhar propostas de alteração da estrutura do MP. Bem simples, né? Agora o quarto, administração de material e patrimônio. Assinar os editais de concorrência, decidir sobre assuntos relativos à licitação, nas modalidades tomada de preço e convite, podendo exercer as atribuições referidas no artigo 19, inciso 9, letra C, de 1 a 9 dessa lei complementar, bem como aplicar penalidade, exceto a de decretação de inidoneidade para licitar ou contratar. Vamos lá. Primeiro, ele assina os editais de concorrência. Pois bem, concorrência é uma modalidade de licitação, tá? Então, concorrência é uma modalidade de licitação. Então ele assina esse edital. Então o Ministério Público precisa construir uma sede e vai custar milhões de reais. Você, para fazer isso, precisa abrir uma licitação. Qual é a modalidade de licitação? A licitação na modalidade de concorrência, tá? Então precisa decorar isso, não, estou explicando apenas para você, tá bom? Também ele decide sobre assuntos relativos à licitação nas modalidades tomada de preço e convite. Você não precisa saber o que é, até porque, por exemplo, a modalidade convite com a nova lei de licitações nem existe mais, tá? Então qual é o ponto aqui? Ele vai decidir sobre assuntos da licitação. E aí tem um ponto que eu quero que você entenda. Quando a empresa que foi contratada não cumpre o contrato, quem contratou pode punir. E o que o artigo aqui quer dizer, né? O inciso 4º, a linha B. O que ele quer dizer? Que o diretor-geral pode aplicar penalidades. Que penalidades são essas? Por exemplo, a rescisão do contrato, pode aplicar uma multa e assim por diante. Agora, existem duas penalidades que o diretor-geral não pode aplicar, que são essas duas aqui, exceto a de decretação de inidoneidade para licitar ou contratar. Então, no fim, essa decretação é uma só, mas são duas coisas que podem acontecer. Você ficar incapacitado, inidôneo é uma pessoa que não tem idoneidade, que não tem lisura, transparência, então para poder licitar com a administração, para participar de uma licitação ou para celebrar um contrato. Pois bem, então o diretor-geral, ele assina a concorrência, é a primeira coisa. Segunda coisa, ele decide sobre tomada de preços e convite, que é um outro tipo de licitação. E ele também pode aplicar multas.
Só que tem uma coisa, ele não pode aplicar uma penalidade. A penalidade de decretação de inidoneidade para licitar ou contratar. Tá? Então olha só. Então com relação à administração de material e patrimônio, a gente vai encerrar esse vídeo aqui. Tá? Professor, você está fazendo de baixo para cima, eu gosto mais de cima para baixo. Não, eu também gosto, mas eu acho que desta vez aqui acaba sendo melhor dessa forma. Então, assinar editais de concorrência, decidir sobre outras modalidades de licitação, aplicar penalidades salvo a de decretação de inidoneidade para licitar ou contratar. Então ele não pode. Então aqui poderia estar a sua pergunta. Então ele pode aplicar penalidades, inclusive a decretação de inidoneidade. Não, é salvo. Então a não ser essa. Então ele pode todas a não ser essa. Tá? Então isso também me chama bastante atenção. Tá bom, meus amigos? Nós vamos parar por aqui. E aí no próximo vídeo a gente termina, de fato, efetivamente, tudo que se relaciona aqui à atribuição ou às atribuições do diretor-geral. Tá bom, meus amigos? Eu fico sempre muito agradecido a todo mundo que está acompanhando aqui o canal, muito antes de sair o edital do concurso. Eu não sei quando você está vendo este vídeo. Espero que, se você está estudando antes, que isso já possa te servir de incentivo e possa fazer com que você realmente fique empolgado para continuar estudando, embora o assunto não seja exatamente dos mais fáceis, mas cabe a mim como professor trazer isso aqui, transformar isso aqui de um jeito que você consiga entender. Por isso que eu vou com calma. Eu sempre falei e costumo falar, e falei inclusive no vídeo de ontem, que você precisa fazer as coisas com calma. Concurso é maratona, não é um tiro de 100 metros rasos. É passo a passo, é uma sequência de passos. E recomendo muito que você assista todos os vídeos do canal, que você olhe para as nossas playlists do canal e possa sim se beneficiar de todos os conteúdos gratuitos que são realmente muito bons, que são de qualidade, que são feitos com cuidado, porque eu sei que muita gente nunca leu isso aqui na vida. Então a minha preocupação é que uma pessoa que nunca viu isso aqui na vida consiga entender isso aqui ao ponto de sentar no dia da prova e responder uma questão. Essa é a minha grande felicidade. Professor, não entendia nada de tal matéria, mas você me explicou e chegou na hora da prova eu consegui fazer as questões, caiu aquilo que você falou, caiu do jeito que você falou e eu consegui resolver. Cara, isso é a maior felicidade do professor. Então por isso que eu faço com cuidado. Você não come um caju de uma vez só. Você não come um salame de uma vez só. Você vai fatiando, vai picando aos pouquinhos, porque é assim que você não tem problemas depois, porque é assim que você consegue, de fato, alcançar seus objetivos. Roma não foi construída em um dia, saiba disso. Roma não foi construída em um dia. A sua aprovação não vai ser construída em um dia. É uma sequência. Assistindo as playlists, revisando, fazendo questões, entrando, aí vou dizer, vou vender meu peixe, pode falar o que for, mas entrando lá no Base Jurídica para aprender outras coisas que estão lá, para você acertar tudo, para você gabaritar na parte de direito. Para quem não sabe, estamos colocando lá aulas de português também, que não serão dadas por mim, serão dadas por uma professora especialista em concursos públicos também, que aceitou também essa convocação que eu fiz para ela, esse convite que eu fiz para ela, uma professora muito querida, que vai também nos ajudar. Então, depois, mais adiante, teremos matemática, teremos informática ou raciocínio lógico, e assim por diante. Aquilo que de fato estiver no radar, aquilo que estiver português eu vou colocar já, porque português vai cair sempre, né? Não tem uma prova que não caia português. Então português nós já teremos lá na plataforma também muito em breve. Tá bom, meus amigos? Então fico muito agradecido. Convido, cara, 20 conto por mês, o que você faz com 20 reais? Sério, na moral, eu vou embora só dizendo isso, só perguntando isso para você. O que você faz com 20 reais? Você pode dar um passo a mais para você ser aprovado. É isso que eu posso assegurar para você. Um grande abraço. Eu volto em tantos outros vídeos. Sim,
porque eu adoro estar aqui. Clique no link abaixo para você entrar lá no Base Jurídica. Não perca essa oportunidade, de verdade. Se você gosta do conteúdo que está aqui, você vai gostar do conteúdo que está lá, tá bom? Clique no link que está aqui abaixo e eu volto em tantos outros vídeos. Sim, porque eu adoro estar aqui. Tchau!